Conta-se que, certa vez, um sábio e um cocheiro, eles estavam viajando para uma cidade próxima. E aí, ao longo do caminho, eles, a certa altura, chegaram num campo que estava repleto de frutas e legumes maduros. Aí, o cocheiro, muito esperto, teve a seguinte ideia. Ele virou para o homem sábio e disse: Eu vou ali pegar algumas frutas e alguns legumes para a gente e você fica de olho. Se alguém aparecer, você me avisa, você dá um grito. E lá foi ele, todo feliz. Quando ele estava se preparando para pegar as frutas e os legumes, o homem sábio lá da carroça começou a gritar: Tem alguém vendo? Tem alguém vendo? E aí o cocheiro ficou todo desesperado e voltou correndo para a carroça. E eles saíram dali rapidamente. Depois de alguns minutos, ele conseguiu se recompor, né? E aí ele olhou ao seu redor e viu que não tinha ninguém. Aí ele ficou bravo, virou para o homem sábio e disse: Por que você falou que tinha alguém olhando? Por que você disse que tinha alguém vendo, sendo que não tem ninguém aqui? E aí o homem sábio, de forma muito tranquila e serena, apontou para o céu e disse: Deus está vendo. Deus sempre vê. Essa historiazinha é bem interessante porque ela vai nos falar sobre um aspecto profundo e eu diria até consolador da nossa relação com o divino, que é o fato de Deus ser onipresente. Mas o que significa dizer que Deus é onipresente? Significa que Deus está em todos os lugares, não apenas nos céus, mas também nas ruas, dentro dos nossos lares, dentro dos templos religiosos, mas também fora dos templos religiosos. Você vai encontrar Deus na prece do santo ou do homem devoto, mas se você olhar, você também vai perceber a presença de Deus na lágrima que escorre pelo rosto do homem pecador. Quando a gente se refugia em meio à natureza procurando paz e tranquilidade, Deus vai estar lá também em meio ao silêncio. Mas a gente também vai encontrar Deus em meio aos ruídos e o caos que a gente tem nas nossas cidades. O que isso significa? Significa que Deus não está confinado no tempo e no espaço. A presença de Deus permeia toda a sua criação com as suas qualidades infinitas. Mas será que a gente tem consciência disso no nosso dia a dia? Quais são as implicações disso na nossa vida? Será que a gente para refletir sobre isso? Né? E será que a gente age como o homem sábio da história ou como o cocheiro quando ninguém estava olhando? Ou quando ele achava que ninguém estava olhando? Né? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Meu nome é Fernando, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade. Agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês em mais uma noite de domingo, em que a gente se reúne em torno desse objetivo comum, que é estudar, ler textos que nos ajudem a refletir e a evoluir como seres humanos e espíritos eternos que nós somos. Mas antes da gente adentrar a nossa reflexão, eu convido para a gente fazer a nossa prece inicial, né, para a gente iniciar os nossos trabalhos, lembrando que quem tiver interesse pode colocar um copo de água ou uma jarra de água para ser fluidificada ao longo do nosso evangelho. Tudo bem? Então, eu vou convidar vocês para fecharem os olhos físicos neste momento, para elevarmos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos mais uma vez, agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, modelo e guia da humanidade, a Maria Santíssima, nossa Mãe e protetora, agradecer aos trabalhadores espirituais desta casa, em especial ao Mestre Inácio Daniel, por esta oportunidade bendita de aprendizado, que possamos refletir, que possamos colocar esses ensinamentos em prática, nos tornando seres humanos melhores, tornando a nossa caminhada mais leve e a vida do nosso próximo também melhor. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Onipresença de Deus. Esse é o tema da nossa hora do Evangelho de hoje, né? Quando a gente fala de onipresença divina, esse é um conceito que está
que se encontra em muitas religiões. É um conceito central de muitas doutrinas, incluindo o cristianismo, incluindo o judaísmo e o islamismo. Só que raramente a gente se detém para pensar, para refletir sobre o que isso realmente significa na nossa vida prática e do dia a dia. Vocês já pararam para pensar o que significa dizer que Deus é onipresente? Quando foi a última vez que você parou para pensar nisso? Provavelmente muitas pessoas vão dizer que nem se lembram a última vez. E provavelmente outras pessoas vão dizer que nunca pararam para refletir sobre essa questão. Quer ver um exemplo? Me responde a seguinte pergunta. Se Deus está presente em todos os lugares, o que isso muda na forma como você se comporta quando você está sozinho? Já parou para refletir sobre isso? E aí aqui a gente tem uma questão interessante, não é? Que é a ilusão de que a gente, em algum momento da nossa vida, está sozinho. Isso é uma ilusão, porque a partir do momento que eu acredito que em algum momento eu possa estar sozinho, eu estou negando a onipresença divina, certo? E talvez aqui esteja a primeira implicação direta da onipresença divina nas nossas vidas. É perceber que a solidão, na verdade, ela não existe, né? Quando a gente compreende que nós estamos constantemente sendo acompanhados por essa presença silenciosa e amorosa de Deus, principalmente nos momentos de dor e tristeza. Só que é justamente nesses momentos de dor e de tristeza que a gente esbarra com um comportamento que é muito comum do ser humano, né? Que é o de acreditar que nessas horas de dor e de sofrimento, Deus nos abandonou. Existe até um ditado que diz, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. E enquanto tudo vai bem, né, a gente abre a boca, enche a boca para dizer, nossa, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Tem essa, né? Mas basta a dor resolver nos fazer uma visita, por mais rápida que seja, que a síndrome do filho abandonado, ela se manifesta. Não é assim? E eu não estou dizendo que esse sentimento de solidão que surge nesses momentos difíceis não seja real do ponto de vista emocional. Pode até ser. Mas, espiritualmente falando, ele não se sustenta, né? Porque esse sentimento de abandono não atesta a ausência divina. Ele atesta, sim, a ausência da nossa percepção de Deus, né? Ou, às vezes, uma expectativa equivocada da forma como Deus se apresenta a nós. Carl Sagan, um cientista, tem uma frase muito interessante que eu gosto bastante, que ele diz que a ausência de provas não é a prova de ausência. Então, quando a dor surge na nossa vida, a gente se entrega a esse desespero achando que Deus nos abandonou. Mas isso é simplesmente uma falha nessa percepção. Às vezes o que está faltando para a gente é acalmar o nosso coração, acerenar a nossa mente, fazer uma reflexão mais profunda, né? Elevar os nossos pensamentos em uma prece e a gente vai perceber a presença de Deus nesse momento, né? A outra questão que eu falei aqui é, às vezes, a perspectiva ou a expectativa equivocada que a gente tem do modo como Deus tem que se manifestar na nossa vida. É importante a gente entender o seguinte: quando a gente diz que Deus é onipresente, isso não significa dizer que ele esteja fisicamente presente em todos os lugares da mesma forma que um objeto material, certo? Lembram lá da nossa história no início que eu contei? O cocheiro, ele acreditava que ele estava livre para poder agir às escondidas, não é? Furtando as frutas e os legumes. O que isso nos diz? Isso nos diz e nos mostra muito claramente que é muito fácil a gente ignorar a presença divina quando ela não se impõe aos nossos olhos, né? E aí entra aqui aquele ditado que eu falei para vocês: o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é assim que as pessoas falam? Só que, como eu disse lá no início também, a presença divina ela permeia toda a criação e transcende toda essa criação, né? Ela existe num lugar, sobretudo, do qual a gente não consegue escapar. Ela se manifesta num lugar do qual a gente não consegue se ausentar, que é na nossa
consciência. Inclusive, alguns teólogos definiram a consciência como a voz de Deus. Então, a gente pode, assim como o cocheiro fez, até tentar burlar a consciência, esconder os nossos pequenos desvios, as nossas falhas, tentar enganar a nós mesmos, mas é impossível a gente escapar a essa voz de Deus que habita na nossa consciência. Ela vai nos acompanhar no momento em que a gente está em silêncio, ela vai nos acompanhar durante as nossas escolhas mais íntimas e até quando a gente tem os pensamentos mais ocultos, Deus está lá nos falando. Né? Como disse o sábio, como o sábio gritou lá para o cocheiro, né? Tem alguém vendo. Né? E ele está, neste momento, alertando o indivíduo, o cocheiro, não sobre a possibilidade, a existência de um vigia externo, mas ele está justamente apontando para esse lugar onde Deus habita em nós, na nossa consciência. Então, Deus está vendo é uma afirmação muito importante, porque a gente tem consciência de que Deus está vendo. Né? Existe um versículo, inclusive, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que sintetiza bem essa questão, que diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. E aí a gente tem uma outra implicação direta na nossa vida, no nosso cotidiano, que é o fato que, se Deus habita todas as consciências, se Deus está presente nas consciências de todos nós, indivíduos, isso exige de nós uma mudança profunda em relação à forma como a gente enxerga e se relaciona com o nosso próximo, né, com o outro. E por outro, eu não estou me referindo apenas àquelas pessoas a quem a gente tem afinidade. O outro é aquele com quem a gente discorda, o outro é aquele que nos desafia e nos contraria, o outro é aquele que muitas vezes a gente não gosta. Né? Deus não privilegia ninguém, ele habita na consciência de todos nós. E todos nós somos um templo vivo da presença divina. Então, a onipresença divina vai obrigar que a gente reveja a nossa forma de tratar a vida, de tratar a natureza, os relacionamentos e também as religiões. Porque aqui é uma questão interessante, é um ponto bem importante a gente destacar, porque a religião sempre é um foco de desavença entre as pessoas. Vocês já perceberam? A gente sempre tem essa percepção de que a nossa religião é a mais correta, que a nossa religião é a detentora da verdade suprema, não é? Agora eu pergunto para vocês, se Deus está em todos os lugares, né, por que ele não estaria também presente nas tradições sinceras que o buscam? Ainda que essas tradições tenham nomes diferentes e trilhem caminhos diferentes daquele que eu trilho. Não é? Eu disse lá no começo que Deus não está confinado ao tempo e ao espaço. Por que Deus estaria confinado a um único templo religioso ou a um único livro sagrado? E, no entanto, é nessa questão onde surgem os conflitos da ilusão de que a nossa religião detém o monopólio da verdade. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele é como a luz do sol que não diferencia a janela pela qual ela está entrando numa casa. Se a janela estiver aberta, o sol vai entrar. E Deus é essa luz, né? Sendo ele a origem e a essência de todas as coisas, ele vai se deixar perceber por diferentes olhares, por distintas culturas, por linguagens espirituais diferentes. Emmanuel tem uma frase bastante interessante no livro Ceifa de Luz, no qual ele nos dá um conselho bastante valioso, que ele diz assim que a gente deve guardar em todas as fases do caminho a caridade que identifica
a presença do Senhor nos caminhos alheios, inclusive respeitando a forma como ela se apresenta. Então Deus vai se manifestar de formas diferentes às pessoas diferentes, para atender os anseios e as necessidades das pessoas de formas diferentes, porque todos nós somos diferentes e nisso reside a grandiosidade e a sabedoria divina, de saber se comunicar ao coração de cada um da melhor maneira possível, da melhor maneira com a qual aquele indivíduo vai compreender e vivenciar Deus na vida dele. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje não é muito longa. É isso que eu quero deixar para a gente pensar ao longo da semana. Essa semana que vai se iniciar agora, finaliza o nosso mês, né, se eu não me engano, na sexta-feira, e que a gente possa ter sempre em mente essa questão de que Deus é essa centelha divina que está presente em cada um de nós, né? De todas as formas que buscamos Deus na sinceridade do nosso coração, Ele vai estar presente. Quando a gente achar que a gente está sozinho nos momentos mais difíceis da nossa vida ou nos momentos mais felizes, Deus vai estar sempre presente. E que a gente possa ter sempre em mente a consciência de que nessa presença Deus não nos abandona, Deus não nos deixa órfãos do seu amor, Deus nos capacita para superar todas as dificuldades, não é? E que a gente sempre pense, Deus está olhando, Deus sempre vê. Que eu possa, então, viver de forma que seja digna de estar nessa presença constante de Deus, que é um Pai tão amorável, né, e que cuida de todos nós. Então, meus irmãos, eu vou convidar para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje, fazendo uma prece, né, para que a gente inicie a semana bem, certo? Então vamos novamente fechar aqui os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que está em todos os momentos da nossa vida presente, nos guiando, falando à nossa consciência, tocando o nosso coração, que possamos abrir esse coração, muitas vezes ferido, machucado, para o seu amor que cura, sustenta, eleva, fortalece, que possamos distribuir esse amor ao nosso próximo, às pessoas que precisam, e que esse amor chegue a todos os corações do mundo, que possamos nos enxergar como irmãos, que possamos deixar de lado as nossas diferenças e caminhar juntos nesse progresso espiritual ao qual Jesus veio nos ensinar. Senhor, que essa semana que vai iniciar possa ser benéfica para nós e para o nosso próximo, para os nossos familiares, nosso ambiente de trabalho. Esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Meus amigos, eu desejo uma ótima semana a vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço a todos.